Coragem para florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Olá, seja muito bem-vindo ao Coragem para Florescer, o podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nesses últimos anos tive o privilégio de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega aos relatórios e o que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essa vivência e minhas teses para que você e sua organização possam, de fato, florescer. No episódio de hoje, a gente vai falar de algo que muitas vezes nos aprisiona sem que a gente mesmo perceba. Aquela lista invisível e interminável de tem que. Tem que o mundo corporativo parece nos impor uma lista tremenda de coisas para a gente se adequar. Tem que ser produtivo, tem que estar sempre disponível, tem que ser saudável, tem que ser produtivo, tem que ser perfeito, tem que saber tudo. Essa ditadura do tem que impõe um nível de perfeição inatingível, que sobrecarrega, gera medo e coloca uma pressão enorme e faz com que seja mais um ingrediente dessa lista enorme de sofrimentos adoecedores. Já que a gente já explorou aqui no Coragem para Florescer fatores importantes de como que a gente deve construir a nossa marca pessoal, como que a gente deve dizer não, hoje a gente vai criar a coragem de questionar essa busca implacável pela perfeição e descobrir como que você pode se libertar dessas amarras, reencontrar o bem-estar e finalmente florescer sendo quem você realmente é e não o que os tem que essa ditadura do mundo atual nos impõe. Então a tirania dos tem que, de onde que isso vem e para onde que isso nos leva. Então vamos olhar esse monte de tem que responder e-mail em tempo recorde, tem que aceitar todas as demandas para parecer engajado, tem que ter um currículo impecável com 1 milhão de pós-graduações, fluência em 5 ou mais idiomas. Quantos mais tem que você que está me ouvindo agora carrega na sua mochila invisível do trabalho? Essa mochila deve estar bastante pesada. Então, aonde está essa fonte dos tem que? Então, muitas empresas, elas, por natureza, elas são muito competitivas. O ritmo de trabalho é extremamente acelerado e cria um ambiente tacitamente exigente que essa perfeição e essa disponibilidade seja constante. Muitas vezes não é algo dito, mas é algo que está ali nas entrelinhas. E com as redes sociais, LinkedIn principalmente, que virou essa vitrine do sucesso, né? E que faz com que a gente tenha que competir de maneira também subliminar, e que a gente tem que estar no mesmo nível ou acima dessas pessoas, gerando uma comparação tóxica. E muitas vezes nós mesmos que criamos ou que internalizamos esse monte tem que devido a esse perfeccionismo, essas armadilhas do medo que a gente já falou em outros episódios. Também lembrando que a síndrome do impostor, o medo da gente não ser bom o suficiente, também coloca essa ditadura do tem que a toda prova. E a busca de validação externa, que é uma coisa também que está altamente em moda e é extremamente adoecedora. Então, o medo de falhar, de ser julgado, de ser demitido, de não avançar na carreira, leva a gente a acreditar que se a gente não for perfeito, a gente vai ser descartado. Então, a gente é quase que canalizado, quase que obrigado a entrar nessa ditadura do tem que. E as consequências, como a gente falou também no episódio anterior, elas são destrutivas. Então, a busca por atender a tudo leva a uma exaustão física e mental. A pressão para a gente ser perfeito também gera um estado constante de alerta e preocupação. A gente não descansa.
O receio de não ser perfeito impede a gente de tentar, de inovar, de correr riscos saudáveis. E a gente perde a nossa autenticidade, a nossa alegria no trabalho, ao tentar ser uma versão, entre aspas, ideal daquilo que a gente não é. Então, essa história do profissional que sempre entregava 150%, mas estava infeliz, ansioso e adoecendo, até que percebeu que perseguia uma ilusão de perfeição. Gente, a ilusão, como o nome já diz, é algo que não existe, né? Então, desmascarando essa perfeição, a imperfeição é a autenticidade. Então, a perfeição é um conceito subjetivo, muitas vezes inatingível e altamente desgastante. O que é perfeito para um pode não ser para o outro. E a busca por essa perfeição impede a gente de celebrar o progresso e o feito, focando apenas ainda no que não está feito e ainda não está perfeito. E essa necessidade de ser perfeito no trabalho, ela não surgiu do nada. Ela é um complexo resultado de dois fatores que se retroalimentam. Um fator interno e um fator externo. Por isso que eu falo sempre, né? Inteligência emocional, autoconhecimento é fundamental para a gente navegar nos ambientes complexos e desafiadores, altamente voláteis, e se a gente não estiver preparado, a gente é engolido. Então, essas culturas corporativas de alta performance, que é o que a gente vê, que é a grande maioria das organizações que eu permeei nesses 20 anos, são empresas onde as metas são muito agressivas. As empresas estabelecem metas muito ambiciosas e aí essa meta, ela cria um ambiente onde atingir o esperado já parece pouco, a pessoa quer sempre mais. Então, o ideal é superar. E isso pode ser interpretado como ser perfeito. Então, muitas pessoas que chegam nesses ambientes, as pessoas que são novatas, as que não são carreiristas, que estão chegando agora, olham para esse ambiente como tudo é sinal, tudo é marca que vai sendo comunicada, pode interpretar como se todas as pessoas fossem ali perfeitas, mas por trás tem um sofrimento muito tremendo e já um ambiente altamente adoecedor. Então, a constante demanda por entregas rápidas e valorização dessa velocidade muito acelerada pode levar à crença de que não há espaço para erro e não dá tempo para as pessoas experimentarem, errarem e começarem de novo. E aí começa essa toxicidade também ser contaminada. Em ambientes onde essa ascensão é muito disputada, os profissionais podem sentir que precisam ser impecáveis para se destacar e não serem passados para trás. Então, a comparação com os colegas, ela é constante. Então, essas redes profissionais, como o LinkedIn, que se tornam vitrines, a gente vê currículos impecáveis, promoções muito rápidas e projetos grandiosos, dando a sensação de que a gente tem que estar no mesmo patamar. E aí a gente olha para o nosso projeto ainda pequeno, embrionário, e muitas vezes, por falta de coragem ou por comparação, a gente aborta esse projeto. A gente guarda esse sonho numa caixinha e a gente se torna muito frustrado. Então, vamos lutar fortemente para combater essa ditadura cruel do tem que. A sociedade muitas vezes celebra o sucesso sem mostrar os bastidores, né? Que teve muito erro, fracasso e muito aprendizado. Isso cria a ilusão de que o caminho para o topo é uma linha reta. E a gente sabe que não é. Então, onde está a sua coragem para experimentar, falhar, errar, experimentar e não dar certo e ter que começar de novo, sem que você tenha ali o dedo na cara do tem que, e sim fazer os projetos por vontade, por desejo e não por comparação. E aí os fatores psicológicos, que eu acho que são fatores muito sérios, né? Quando você tem ali um perfeccionismo, que é um traço da sua personalidade, né? Muitas pessoas têm essa predisposição, estabelece padrões irrealisticamente altos para você mesmo, que você se torna muito autocríticos e tem medo de errar, e esse medo de errar te paralisa.
Então, para essas pessoas, qualquer resultado que não seja 100% perfeito é um fracasso. Então, se você, tira da gaveta um projeto que precisa de um tempo para poder emplacar, para virar sucesso, se isso não vira sucesso na primeira semana, você já desiste. As pessoas que também têm baixa estima e precisam de muita validação externa, essa necessidade de aprovação dos líderes e colegas e da rede social pode levar a uma busca incessante também por perfeição. A pessoa acredita que só vai ser reconhecida e valorizada se ela for impecável. E aí você deixa de colocar no mundo algo que poderia impactar uma pessoa, mas seria, de repente, você impactaria com uma mudança de vida dessa pessoa, mas você deixa de colocar isso para o mundo porque não está perfeito ou porque não teve a valorização de uma grande massa de pessoas. Em ambientes que são punitivos, o erro é visto como uma falha e não como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E esse medo leva a um excesso de cautela. E você fica revisando e procrastinando e acaba abortando esse projeto que poderia ter um impacto muito grande no mundo. Então, uma coisa que eu falo por experiência própria, faça, não fique esperando o reconhecimento, ele vem, uma hora ou outra ele vem, mas faça por você, faça para a sua autoestima, para o seu brilho nos olhos, por acreditar que o que você faz tem um impacto no mundo. Então, a pressão por perfeição, ela se traduz em comportamentos como excesso de horas, né? Trabalhar além do expediente, levar os trabalhos para casa, não conseguir se desconectar, tudo isso para garantir que a entrega seja impecável. Você tem uma dificuldade de delegar, então as pessoas que ficam com essa ditadura do tem que, têm uma dificuldade muito grande de delegar e pensar assim, ninguém faz tão bem quanto eu. E aí você centraliza as tarefas, se sobrecarrega e impede também que a sua equipe se desenvolva. E a necessidade de controlar cada detalhe para evitar erro sufoca a autonomia e a criatividade da sua equipe e você acaba fazendo microgerenciamento e aí você fica submersa numa quantidade gigante de tarefas e não dá conta de se livrar disso. E quando você tem dificuldade de receber feedback também, qualquer crítica, por mais defensiva que seja, por mais difícil que seja de você receber crítica, por mais construtiva que ela seja, você sente que não foi perfeito e acaba se defendendo e se frustrando. Então as consequências desse tem que, dessa lista gigante de tem que, mais uma vez é o burnout, ansiedade, depressão, insônia, esgotamento, uma pressão muito grande, queda de produtividade, dificuldade de se relacionar de forma prazerosa no trabalho, perda de criatividade, inovação, diluição da sua marca pessoal. Vocês percebem o quanto que os episódios eles vão sendo somados nas suas temáticas e a consequência elas são muito parecidas? Olha o quanto que a gente, não olhando para si, não respeitando os seus desejos e vontades, não colocando os seus sonhos para o mundo, quanto que você afeta a sua marca pessoal. Então, entender essa dinâmica é o primeiro passo para a gente se libertar e, de fato, florescer de forma sustentável no ambiente de trabalho. A coragem aqui é aceitar que a excelência é um caminho de progresso, de aprendizado e não é um estado final de perfeição, aquela perfeição que é inatingível. Então, a coragem de ser imperfeito é a grande sacada. É você se respeitar e entender suas limitações e entender que a jornada é um passo a passo. É você se reconectar com sua marca pessoal. Sua marca pessoal forte não é sobre ser perfeito, mas é ser genuíno, é confiável e único. E a autenticidade inclui reconhecer os seus limites.
Quebrar a imagem de tem que ser invencível. Admitir que não se sabe tudo, que se precisa de ajuda ou cometer erros, na verdade, humaniza a sua caminhada. Gera conexão com as pessoas, gera confiança, gera espaço para poder fazer junto. E aceitar o bom o suficiente. Entender que muitas tarefas não exigem que você seja perfeito, mas exige que você faça o seu melhor, mesmo que esse melhor não seja a perfeição. Então, o impacto do mundo corporativo no aceita desaforo, que é também o tema do episódio anterior, quando você se liberta desse tem que da perfeição, sua comunicação fica mais clara, mais assertiva, você descarrega tira um pouco de peso aqui da sua coluna, das suas costas, você consegue dizer não de forma mais fácil, de forma mais leve, né? Porque entende que o seu valor não está na sua ilimitada capacidade de dizer sim ou de ser infalível. A inteligência emocional nos ajuda a gerenciar a frustração da não perfeição e a empatia para entender que os outros também são imperfeitos. Gente, a gente está no mesmo caminho. Então pensa em um momento que você se permitiu não ser perfeito e como que isso de alguma forma te ajudou quando você chegou para o seu líder e falou, olha, eu recebo essa demanda, mas eu vou precisar de ajuda porque eu não sou o melhor nessa tarefa. Ou você fala, olha, eu não consigo aceitar essa demanda agora porque eu não sei fazer. E quando o seu líder acolhe isso com gentileza e empatia, a gente vai criando um ecossistema muito mais de aceitação do que de cobrança. Então, como que a gente faz para construir a nossa liberdade e estratégias para a gente viver sem o tem que? A liberdade começa quando a gente decide que não vai mais se submeter à ditadura do tem que de forma passiva. Vocês percebem que é um processo de autoconhecimento, de autoaceitação e de muita coragem? Porque você precisa decidir de forma consciente a se libertar dessa ditadura. E aí eu quero oferecer para vocês algumas estratégias, de repente 5 estratégias para a gente desconstruir os tem que. Então, primeiro, a gente precisa começar a perceber quais são as vozes internas, sabe? Aquela vozinha que fica no pé do seu ouvido, e quais são as vozes externas que te impõem esse padrão de perfeição. Quem é que tá te colocando esse padrão? É uma coisa dita ou é uma coisa imaginada? Quem que disse que eu preciso fazer assim ou assado? Sou eu mesmo ou isso veio de fora? Exemplo, né? Tenho que trabalhar 12 horas por dia. Aí a gente coloca, né, a nossa crítica. A minha líder me impõe ou é uma cultura que tá ali intrínseca, quase que invisível, impondo que isso aconteça? Ou sou eu mesma? E aí eu preciso começar a definir os meus padrões de excelência e não de perfeição. Para cada tarefa, né, ali na minha agenda, nas minhas prioridades, eu preciso perguntar para mim mesma, qual que é o nível de qualidade necessário para essa entrega? Porque nem tudo, gente, tem que ser uma obra-prima. Né? Às vezes é o bom o suficiente, às vezes é um e-mail escrito, mas não é uma tese de doutorado. Então a gente precisa também ter alguns acordos com o receptor dessa tarefa. O que você espera dessa tarefa? O quanto que essa tarefa precisa ser assim, assim, assado? Então eu preciso ter alguns limites pré-estabelecidos para que você não dê o máximo de si para uma tarefa que necessitava de um esforço baixo. Priorize, né, e negocie as suas tarefas dizendo não algumas vezes ativamente. Então, vamos voltar lá às dicas de dizer não no episódio anterior. Entender que aceitar algumas demandas novas quando não tem espaço na sua agenda significa que você não vai fazer a tarefa com qualidade. Então, negocie prazo, escopo, as suas prioridades com mais clareza. Isso tudo vai proteger a sua saúde, a qualidade da sua entrega e a sua marca, né? A sua marca pessoal.
Seja gentil com você mesmo, reconhecendo os seus esforços e celebrando as suas vitórias, que eu sei que isso não é comum da gente fazer. A gente se cobra muito, mas a gente se parabeniza muito pouco. Então não se compare com o eu ideal ou com o outro que a gente julga ser ideal. Trabalhe com um pouco mais de pé no chão e se reconheça como esforçado, como dedicado, dando o seu melhor com carinho, com capricho e não com perfeição. Isso vai reduzir muito a sua autocrítica e vai te deixar muito mais motivado. Agora, outro ponto importante é para você olhar para o seu trabalho hoje e buscar um ambiente que valoriza a autenticidade, não a perfeição, que é ilusória. Se os tem que do seu ambiente atual de trabalho são opressores e são inegociáveis, você precisa começar a planejar a sua saída, relembrar quando que é a sua hora de pegar o seu banquinho e sair de mansinho. A sua marca pessoal, a sua saúde mental, ela é um patrimônio valioso. Você tem que levar esse seu valor para onde você possa de fato florescer. E viver sob essa ditadura do tem que é como correr uma maratona sem limite de chegada. Você está correndo e não sabe aonde você vai chegar. Ela é exaustiva e ineficaz. Então, a verdadeira coragem para florescer está em desapegar dessa busca insana pela perfeição e abraçar a autenticidade, abraçar os seus limites e o seu valor real. E lembrar que você está no controle do seu maior patrimônio. A sua marca pessoal é a sua liberdade desses tem que. Então começa hoje. Escolha um tem que te aprisiona e questiona. Por exemplo, tem que trabalhar até 9 horas da noite todos os dias, ou tem que estar com meu jeans verdinho todos os dias até de noite para que eu seja vista como um funcionário que veste a camisa. Questiona esse tem que para analisar o que vai acontecer se você, a partir de amanhã, mudar esse padrão. Então a coragem não é para ser perfeito, mas é para você ser você mesmo, imperfeito, vulnerável e ainda assim florescer. E com esses conhecimentos e com essas provocações, eu vou finalizando aqui esse episódio, mas eu quero verdadeiramente que você aceite estar no controle da sua vida, da sua marca pessoal, da sua carreira. Você aceite que para florescer você precisa estar num ambiente que permita que esse florescimento aconteça com o mínimo possível de agrotóxicos. Porque senão, de fato, você vai ser um profissional que aceita goela abaixo os tem que. Você entra na epidemia do sim e você não vai ser feliz nesse ambiente. Então, agradeço a sua audiência, agradeço a sua escuta tão cuidadosa e carinhosa e te convido a assistir o próximo episódio que está imperdível. Um abraço.